Testando, deixa eu ver aqui. Testando, vamos lá. Ao vivo, e a cores. Vamos ver. Teste de áudio. Conexão boa, tá ok. Bom, agora tá bom. Eu acho que se ajustou agora, né? Problema da internet. Vamos lá, vamos chegando então. Vamos dar um tempinho pro pessoal voltar então. Que a conexão tá ruim, não sei o que é, pessoal. Não sei mesmo, tava tão boa. Que estranho. Tanto que estávamos fazendo agora, eu estava fazendo as atualizações, estava entrando. Que estranho. E o roteador tá frio. Muito estranho. Vamos tentar. Se não dá, aí eu não tenho muito o que eu fazer, tá? É um problema da internet. Internet. Porque eu estava na internet normal, no roteador, tô com a internet agora aqui de dados móveis, e os dados móveis ali tá dando com pouco cobertura, né? Não sei o que é. Eu acho que é a região aqui. Que estranho. Muito estranho. Mas vamos chegando então. Vamos tentar fazer assim, né? Coisa chata, né? É, ó. Uma coisa. Vamos tentar ver um negócio. Vamos tentar melhorar. Vamos ver agora se estabiliza. Estabilizou? Está estabilizado agora? Pessoal, não? Ó, botei... Eu tenho duas internet aqui, tá? Botei a primeira internet. Claro, não tá dando. Coloquei a nossa internet aqui com 900 megas. Não tá dando. Coloquei agora o dados móveis. Usei o outro celular e não sei, tá estranho, né? Tem alguma coisa aqui que deve estar bloqueando ou fazendo alguma coisa com a internet. Mas vamos lá então, vamos tentar fazer assim. Aí se não der, encerramos e amanhã eu faço uma live também. É a internet. E 3 internets, pessoal, eu utilizei agora aqui. Três, só para vocês terem uma ideia. Então vamos lá. Paramos no outro link, né? Olá, amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda e do canal Mundo Espiritual. Aqui é Emerson de Ossan, editor desse tudo isso daí. Hoje, sábado, né? Sábado, dia da Mãe Oxum. Isso mesmo. Ótimo dia para oferendas, magias para o amor, para dinheiro. Acabamos de fazer um trabalho aí para saúde, né? E saúde aqui, ó, como eu tenho adjuntor, eu sou filho de Ossanha, com adjuntor da mãe Oxum, eu tenho dois dias que são ótimos para fazer, né? No caso, a segunda-feira, que é o dia do Ossanha, e o sábado, o dia da mãe Oxum. Só tá cortando. E o sábado, o dia da mãe Oxum. Não era para estar cortando desse jeito. A gente investe em tudo, em tecnologia, aparelhagem top, né? A internet eu já tenho 900 megas para não incomodar.
E ontem a Vivo veio aqui arrumar cabos aí fora, né? Arrancar. Eu não uso a Vivo. E a Vivo ontem, final da tarde. E ontem à noite eu fiz a live, só que ela foi mais curta e eu fiz com os dados móveis, né? E hoje, gente, não sei se estou até escutando aí uma vizinha falando. Essa vizinha estava reclamando da internet depois que a Vivo teve aí. Então, eles arrancaram cabos. Se tem essa lei que é obrigado a tirar os cabos antigos, né? E estavam puxando que nem um bicho. E ali já afetou a minha internet, que não é da Vivo, afetou a internet da vizinha, que não é da Vivo. Eu tenho uma outra internet aqui, que é da Claro, né? Então acabou afetando essas internets. Pedi para a vizinha abrir um chamado de novo, da internet dela, da Vivo, para eles virem ver o que eles fizeram aí no poste. Porque não tem como eu abrir essa chamada, porque eu não tenho internet com eles, né? Tá? Então desculpem aí os problemas de transmissão aí. Não é um problema, é um problema da minha internet, das minhas internets, né? Mas foi ocasionado por terceiros aí. Hoje, ontem eu estava, depois da nossa sessão, eu dei andamento a olhar um documentário na Brasil Paralelo referente ao budismo, tá? Preste bem atenção. Hoje eu não sei quanto é que está a assinatura do Brasil Paralelo aí. Quando eu fiz, estava a promoção de R$10, tá? Era R$100, aí eu ganhei R$100 por ano, né? Aí eu ganhei de presente, então eu tenho a assinatura da Brasil Paralelo. Tem, às vezes tem um documentáriozinho assim, mas tem uns documentários excelentes, né? Tô dando uma olhadinha ontem, agora de manhã continuei a olhar na Brasil Paralelo no YouTube. Não sei se tem aplicativo, outro lugar. E aí voltei a assistir hoje de manhã sobre o budismo para preparar um pouco mais, né? Assuntos relacionados ao budismo, conhecer mais o budismo. Lembram que eu sempre falo aqui, né? A ligação que a Umbanda tem com o budismo, né? Na doutrina. Alguns números, número de perispírito, número de chakras, pessoas, pouquíssimas, né, diferenciações. Claro, na cultura, né, na língua que se fala, também tem essas diferenças. Mas quer entender a Umbanda, vai para o budismo. Eu tenho impressão que quando a Umbanda foi inventada lá no astral, não estou falando que é doutrina. Eu tenho impressão que quando a Umbanda foi liberada lá no astral superior, né, ela teve a sua raiz no budismo. E olha que eu gosto do budismo. Vejo muito documentário. Rio Grande do Sul tem três. Eu sei que em Três Coroas tem um centro budista ligado ao budismo lá do Dalai Lama. Esse eu já fui um monte de vezes. Em Viamão, lá de Porto Alegre, se eu não me engano, tem um. E em Porto Alegre tem outro, se eu não me engano. Eu sei que tem outros, né? Mas eu não sei a ligação oficial com o budismo do Dalai Lama. Ah, gente, eu tô me irritando com essa internet aí. Mas vamos finalizar isso aí. Para não deixar o pensamento no ar aí, tá? E todo o documentário vocês têm que cuidar o que vocês vão ver, né? Qual a visão, qual a visualização. Esse documentário não terminei ainda. Tem mais uma hora em frente para eu ver. E eu achei interessante uma das coisas que eu não sabia. Olha só, E olha que eu me vejo como um estudioso do budismo há muito tempo. Eu tenho livros sobre budismo, eu estudo, gosto. Durante 12 anos fui praticante de Kung Fu, sempre gostei da cultura oriental, né? Fazia Tai Chuan. Então eu estava meio impregnado no meu dia a dia. Nunca fui de futebol, sempre fui de artes marciais. E dentro do budismo, eu só vou adiantar um pouquinho uma coisa que eu vou trazer, tá?
Dentro do budismo, né, eles trabalham com a reencarnação que nem nós aí, umbandistas. Eu vou fazer a ligação do budismo com a Umbanda para vocês entenderem onde eu quero chegar. Nesse documentário ali, a maioria das coisas eu já sabia. Mas nós temos que trazer para a geopolítica o momento atual, né? Porque, infelizmente, muitas políticas públicas relevam, renegam ou impedem, censuram as religiões. E é uma coisa que está acontecendo aí no Brasil, né? Nós estamos numa ditadura, vamos lá, né? Goste ou não, nós estamos numa ditadura. E a gente sabe que na China, na Revolução Comunista Chinesa, foram mortos mais de 3 milhões de budistas. Os budistas fugiram para Índia, onde o governo da Índia aceitou o Dalai Lama, né? Recebeu-o e botou sob a sua tutela e proteção. E uma das coisas que eu acho engraçado é que o budismo prega a paz, né? E todo que é budista vem, a paz, a paz, a paz. E o Dalai Lama pregou e prega a não violência. Bonito, lindo, maravilhoso. Só que ele fugiu para um país que é uma potência, né, militar e uma potência nuclear. Então, queira ou não, ele tem armas protegendo ele. Já começa essa hipocrisia, né? É que nem o Papa Francisco, pregava o desarmamento, mas sempre andando com seguranças armados até os dentes, né? Bom, só que nós chegamos agora em um momento, é o que eu tô abismado, né? Porque é notícia agora, nova, né? Em junho, agora, 20 ou 21 de junho, agora, do mês passado, gente. Marcos Rubio, né, que é o ministro do Trump, né, no governo federal americano, agora tem uma lei nos Estados Unidos, tá bom? Garantindo a reencarnação do Dalai Lama. Vocês acreditam nisso? Ao ponto que a humanidade chegou. Por isso que para mim tem que apertar o botão, destruir, resetar e recomeçar tudo de novo. Mas não é um absurdo os Estados Unidos fazer essa lei. O absurdo é o que está acontecendo na China. Porque ontem eu acho, hoje o Dalai Lama está fazendo... Não, dia 6 de julho, o Dalai Lama fará 90 anos. 90 anos de idade já é uma data bem avançada, né? E sabendo que ele tem problemas de saúde e essas coisas. E o budismo, assim como nós, umbandistas, nós acreditamos na reencarnação. Dentro do budismo, agora eu não sabia, por isso que eu estou fazendo essa live agora. Dentro do budismo tem um vice Dalai Lama. Como se dentro da Igreja Católica houvesse um vice-papa, né? Tá bom? É um cargo hierárquico e reencarnatório. Olha que espetacular a coisa, tá? Novidade que eu aprendi. Por isso que eu vou rever umas 2, 3 vezes esse documentário para depois fazer aqui um vídeo top. Só que temos um problema, hein? O Dalai Lama disse que este vice-Dalai... agora me esqueci a denominação dele. É o vice-Dalai Lama, né? Reencarnou na China. Vocês acreditam que o governo chinês foi lá, uma criança com 6 anos de idade? Boa tarde, Cris, bem-vinda. Estamos com problema de internet, Cris. Na minha internet, na nossa outra da Claro e na internet aqui do... Mexeram nos cabos aqui a Vivo, arrebentaram os cabos dos vizinhos e as outras, tem 5 internet que passam aqui, estão todas as casas com as outras operadoras com problema. Aí, eu tive que abrir o segundo link, agora que deu a estabilizada. Sim, pesadelos terríveis, top 5 pesadelos dos meus 53 anos de idade, mas quase curado. Mas assim, ó, quase curado mesmo. Trabalhei hoje, só para te ter uma ideia. Trabalhei hoje e ainda consegui ver um documentário sobre o budismo na Brasil Paralelo. Então o governo chinês foi lá. Deve ser por causa da luz, eu tô com tudo aberto aqui.
entrando vento, fazendo... Mas também fui dormir até às 8h. Olha, acordei às 8h30 porque a cigana me acordou. Porque senão, eu acho que eu tinha dormido até mais tarde. O Marabô cumpriu com o que ele disse. Mas assim, ó, uns pesadelos... Top 5 pesadelos, assim. Eu levei a tempão para tentar... Mas enfim, faz parte, né? O governo chinês pegou esse vice Dalai Lama, que reencarnou agora, tem 6 anos de idade, e puf, sumiu. Tá? Essa criança de 6 anos de idade, que é a reencarnação do vice Dalai Lama, está sequestrada pelo governo chinês. Aí agora o governo chinês apareceu com uma outra criança, que diz que essa criança do governo chinês, que é a reencarnação do vice Dalai Lama. Qual é o poder desse vice Dalai Lama? Estratégico. O atual Dalai Lama, tá bom? Ele vai morrer, ele deixa sinais da sua próxima reencarnação, tá bom? Pessoal, isso é importante porque isso pode ser o fim do budismo, tá? Prestem bem atenção. Seríssimo isso. O Dalai Lama mesmo falou, eu achei interessante. Esse vice Dalai Lama, que hoje está com 6 anos de idade, sabe, é um médium super potente e tem condições de descobrir, agora o Dalai Lama morre, vai reencarnar, aonde ele vai reencarnar? O atual Dalai Lama. Vocês têm noção do poder nas mãos do governo na China? Que eles têm em poder deles uma criança de 6 anos que é médium, que tem o poder mediúnico de descobrir aonde vai reencarnar o novo Dalai Lama. Vamos trazer para a Igreja Católica? Tem uma criança com 6 anos de idade que sabe aonde vai reencarnar o próximo Papa. Vocês têm noção da potencialidade disso? Bom, o que aconteceu? O próprio Dalai Lama falou assim, agora, pessoas, não vou mais reencarnar. Vou fazer um plebiscito público perante os budistas e a decisão do próprio Dalai Lama, não esqueçam, a palavra lama é a mesma coisa que o Papa, trazendo para o cristianismo, seria o Papa dizer assim, não vou mais reencarnar, eu sou a última encarnação. Seria o equivalente ao atual Papa, né? Papa Leão, esse 16, chega assim, eu vou ser o último Papa, não vou reencarnar, e acabou o catolicismo. Por questões políticas. Por quê? Se ele vai reencarnar, o nosso Dalai Lama agora, a própria política pública do governo chinês, da ditadura chinesa, pode escolher qualquer lama ou qualquer papa do budismo. E além disso, não esqueçam que a Igreja Católica, dentro da China, ela pode ser proferida, desde que o governo chinês aprove e escolha os bispos e os cardeais da Igreja Católica Apostólica Romana. E o Papa, ok. Ou seja, é a ditadura ou a politização das religiões. O comunismo chinês escolhe quem vai ser o seu Papa cristão e o seu Buda, ou o seu Dalai Lama no budismo. Usando a força e a ingerência política. Para vocês verem o mundo onde nós chegamos. Aí o Dalai Lama falou assim, é uma coisa que eu já falei acho que umas 2, 3 vezes aqui, mas vamos lá, O Dalai Lama disse, eu vou evitar de reencarnar, nós vamos ter que acabar com o budismo. A religião budista continua, atenção, mas não vai ter mais a visualização, né? Pastor José Carlos, essa eu vou liberar. Olha, pessoal, olha o que o pastor aí tá... Eu vou até printar. Espera aí, não apaguem, deixa eu printar aqui.
Tá. O pastor José Carlos mandou eu orar e me chamou de vagabundo. Pelo menos eu não tiro o dinheiro dos trouxa, porque os evangélicos são trouxa. Para de jogar truco e vai orar. Eu não jogo truco. Deixa, ninguém tira. Deixa ele aí para eu depois dar spam no... Ô, Cris, pessoal, vamos dar spam nele. Não removam ele, tá? Só deixem ele como spam. Denunciar, botem ele como promove terrorismo, por favor. Denunciem ele como promove terrorismo, tá, pessoal? Por favor aí. Cris, pessoal. 3 denúncias, ele já não consegue mais comentar nos outros canais. Não tirem os comentários dele. Entrem aí, por favor. Coloquem ele como discurso de terrorismo, promove terrorismo, que aí o endereço IP dele fica em spam, tá? Por favor. Viu? Estamos falando justamente sobre isso. O poder, né, político das religiões utilizando para abafar as outras, ó. Viu? Acabou de... Tá aí. Pessoal, ninguém dá bola para ele, mas deixa ele comentar, tá? Que aí nós vamos denunciar ele como promove terrorismo pro YouTube aí, por favor. Eu vou também aqui denunciar ele como promove terrorismo. Ainda mais que em dia de hoje... né? Se vocês botar terrorismo, o YouTube vem e puf, né? Pastor, cuidado que o senhor fala. Não é senhor, é filha da puta. Pode ser responsabilidade por isso. Temos advogados aí, tá, seu trouxão? Então, para vocês verem, ó, eu tô falando sobre o uso político ao seu prazer, né? Da religião católica lá na China e mais o budismo na China, para suprimir as outras religiões. E aí entra esse trouxa aí. Isso é enviado, né, pelos nossos espíritos superiores, para nós termos a real noção, visualização das coisas e as suas consequências, né? Para vocês verem. O próprio Dalai Lama disse, eu não vou mais reencarnar. A religião, o budismo vai continuar, mas a figura do Dalai Lama não vai poder ter, porque a China sempre vai perseguir a sua reencarnação, né? E para ter em poder um Dalai Lama chinês que faça parte e escute as ordens do Partido Comunista Chinês. Mas o mais legal, por isso que eu estou fazendo essa live, eu estava vendo no documentário do Brasil Paralelo, é que agora, dia 20 ou 21 de junho, agora, gente, não faz 10 dias, o Marcos Rubio, tá, que é o chefe, abaixo do Trump, é o chefe, eles entraram com uma lei lá nos Estados Unidos, né, ao qual os Estados Unidos dá pleno apoio ao Dalai Lama e as conjunturas relacionadas ao budismo. Em caso de reencarnação do Dalai Lama, os Estados Unidos dá total apoio à religião budismo, né, tá? A religião budismo, para que ela... Espera aí. Pronto. Acabou a história, já foi denunciado. Temos 3 denúncias dele aí, esse aí não aparece mais, tá? E o que pastor evangélico tem que vir num canal de Umbanda mandar a gente... Mas eu já printei. Tá printado tudo os ataques dele. Vamos lá, voltar ao nosso assunto. Então, os Estados Unidos, uma outra potência mundial, está dando total apoio à religião budista. Pessoal, é lei. Olha o mundo que nós estamos. Um país quer suprimir o poder e escolher quem é. Um líder religioso, budista. Um outro país, os Estados Unidos, fez outra lei para dar condições dessa religião sobreviver. Olha o mundo que nós estamos.
Assim que houver o desencarne do Dalai Lama, se preparem para mais uma disputa religiosa. E o Dalai Lama está com 90 anos. Ele pode ir a qualquer momento, pela idade avançada. Assim como ele pode durar até, né, até sei lá quando, né? Mas o problema também é o aspecto mental. Não adianta estar com 100 e poucos anos e não estar com o mental estável, né? Sendo que ele é líder de uma das mais conhecidas religiões do mundo. Eu achei legal, não sabia, para ver, eu estou falando, tem que estudar geopolítica, entender a religião. A religião, temos que trazer a política e debater a política dentro da religião. Ah, não traz política dentro da religião, tem que trazer. Porque se não discutir a religião e a política, o budismo vai desaparecer do mundo. E é isso que as ditaduras que nem está no Brasil querem ou facultam nós não discutirmos religião. É que nem tá aí, ó. Eu não vou em canal de evangélico discutir. Aqui, todo dia tem evangélico enchendo o saco. Aí eu não vou discutir, não vou bloquear, porque o cara tem direito de vir no meu canal me xingar. Não, eu não vou no canal deles. Viram a diferença? Quer me xingar? Xinga lá no canal dele, no perfil dele, onde é que eu estou que seja, né? Então nós chegamos a um ponto da humanidade que as religiões, tá? Sim, são grandes armas, né? Olha aí, ó, os evangélicos são extremistas, né? É que nem, olha o Irã, que nem eu já falei, cuidado, a religião islâmica é boa. O problema são os extremistas religiosos da religião islâmica, né? Concordam comigo? Então, existem as pessoas boas e as pessoas ruins. Então, agora os Estados Unidos fez uma nova lei, através do Marcos Rubio, né? Ao qual dá total e pleno suporte em caso de o desencarne do Dalai Lama, eles vão dar o suporte para que ocorra toda a normativa, toda a doutrina, todos os acontecimentos dentro do budismo para que ocorra o reconhecimento do novo Dalai Lama, caso esse agora venha a desencarnar, né? Aí vem uma guerra de espião, aí vem guerra econômica, vem tudo que é tipo de briga, agora por causa da religião. Entenderam porque esse nosso planeta precisa dessa renovação urgente, né? Das energias que nós nos encontramos, ainda vivemos num mundo de expiação. A China quer dominar a Igreja Católica e o budismo, né? Pastor evangélico vem encher o saco aqui, os evangélicos vêm encher o saco aqui todo dia. Nós, umbandistas, não entramos nos canais deles para encher o saco deles, né? As pessoas usam a religião para matar, para destruir, né? E aí nós achamos que os extraterrestres é que nem está lá no mesmo Brasil Paralelo, né? Aí é um outro documentário que eu vi também sobre o Jesus, né? Que as pessoas dizem, porque Jesus, principalmente os ufólogos, que Jesus é um ser extraterrestre. Bom, não vou discutir, né? Eu tenho pontos de vistas, eu tenho toda uma tese, quem me conhece sabe. Mas a questão que eu digo é que na visualização ufológica que Jesus é um extraterrestre, eles têm uma visão de que Jesus vai descer numa nave e vai salvar todo mundo assim. Pergunto, 8 bilhões de habitantes, a podridão humana do jeito que está, países ditatoriais querendo utilizar as religiões, né, em manipulação do seu povo. Será que a espiritualidade maior, Deus, aquele que construiu tudo, né, gostaria de fazer só assim e tudo volta ao normal? Sendo que, né, em qualquer religião que seja, né, eu vou ser bem sucinto, qualquer religião que seja, existe uma lei, né, divina. Se fez o mal, você vai ser punido. Alguns vão para o inferno, outros vão para o paraíso, outros vão para espiritualidade, outros vão para o umbral. Não interessa o nome ou a denominação para onde se vai. Mas a punição ou as benesses religiosas, elas existem, né? Em todas, sem exceção.
Concordam comigo? Por isso que eu digo que, vamos lá, tão cedo, pode vir extraterrestre amanhã, mas não vai ser a salvação não, tá? Eles não vão vir para nos salvar não, eles vão vir para ajudar na punição divina kármica. Já começa por aí, tá? E cada dia que passa, menos eu acredito na humanidade depois desse documentário aí do Brasil Paralelo. Eu vou continuar, eu parei ele com uns 40 minutos, ele tem quase 2 horas aí, tá? Mas eu tive que vir conversar com vocês sobre essa nova lei nos Estados Unidos, de que se dará total apoio ao budismo assim que o Dalai Lama falecer, para a China não querer. Pessoal, o budismo não é chinês, já começa por aí, tá? Eu recebo vários comentários, porque o budismo é chinês. Não. A China, nos anos 50, invadiu Lhasa, onde morava o Dalai Lama à época, matou mais de 3 milhões de budistas e mais de 6 milhões de pessoas. Só para ter uma ideia, mais de 1,5 milhão de budistas. É que assim, ó, o budismo, quando nós falamos budismo, todo mundo pensa numa religião, né? O budismo é um país. Perdão, desculpa. O budismo era um país, tá? Não era um país que tinha a religião budista. Vamos lá. De novo, pessoas, o Dalai Lama, além de um líder religioso, ele era um líder político. Imaginem um país que seja umbanda. Um país que seja umbandista. Agora, inverte. Imagine a Umbanda vivendo num país só. Sendo que um pai de santo seria o presidente, um exemplo, né? E a religião proferida seria a Umbanda. O budismo é a mesma coisa. A China invadiu esse país budista, tá bom? Eles quiseram prender o seu presidente e também seu líder espiritual, que são a mesma coisa, para destruir este país e, por consequência, a sua religião. É complexo? É. Mas eu só trouxe essa visualização para vocês entenderem que a coisa é tão complexa que os Estados Unidos teve que fazer uma lei agora, há 10 dias atrás, dando suporte a uma pessoa poder reencarnar. Que loucura, né? Tá, gente? Ó, tá entrando mais uns bestas aí. Vamos lá, então? Amanhã conversamos, então. Vou terminar de ver esse documentário Brasil Paralelo. Se inscrevam lá. É muito interessante, tá? Eles têm documentários espetaculares. Beijo no coração. Obrigado pela atenção. Vamos embora que os trevosos começaram a chegar. Fui!